Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Analista. E hoje nós vamos responder a pergunta: a psicanálise é sem fundamento? Essa é uma boa pergunta para que a gente fique tranquilo em relação ao que é a psicanálise de fato e pelo que ela, na verdade, está sendo sustentada. Para ela, inclusive, ser tão famosa aqui no Brasil, está crescendo assim de uma maneira exponencial, ano após ano, além de ser uma profissão, uma das que mais crescem ao ano no mundo. Tão agora mais popular, crescente, exponencial e que tem campo, mercado. Ela tem fundamento? É uma boa pergunta e a gente vai responder agora para você. Bom, é lógico que a psicanálise não é sem fundamento. Ela possui bases teóricas, epistemológicas, práticas e ela, com certeza, pensada ao longo de muito tempo, não só pelo Freud, o fundador da psicanálise, mas por diversos outros teóricos, mostraram para a gente como a psicanálise está bem fundamentada. É claro que dependendo da nossa perspectiva de fundamento, de metodologia científica, isso pode ficar um pouco abalado e a gente ter uma perspectiva até meio errada do que é a psicanálise ou o que ela deveria ser, e geralmente é meio que esse o debate que se confunde, que se traz em relação à psicanálise e não faz muito sentido. Mas quero trazer alguns fundamentos aqui de maneira bem prática, bem direta, para você compreender como a psicanálise faz sentido e como ela é fundamentada, como que ela se apresenta de maneira fundamentada a nós. Em primeiro lugar, a psicanálise é baseada num termo, principal termo da psicanálise, que é o Unbewusst, né? A não consciência, ou aquilo que a gente chama de inconsciente. Esse é um material, inclusive, de trabalho da psicanálise, aquilo que não está para a consciência, aquilo que não está disponível para você como a percepção, a razão, a memória que está pronta, né, a ser acessada, entre outros, a atenção, entre outros aspectos da consciência. Existem outros aspectos que atravessam a nossa vida, conteúdos dos quais a gente não lida de maneira, vamos dizer assim, pronta, né, rápida, acessível. São conteúdos inacessíveis. E aí que está o ponto: se são inacessíveis, como é que a gente trabalha com isso? Onde a gente acessa isso? Como que funciona esse negócio? E essa pergunta ela é muito pertinente, uma vez que o inconsciente, ele não é quando a gente cai, bate a cabeça e perdeu ali a consciência. Isso aí é o sentido descritivo do inconsciente. Assim como quando a gente sofre um acidente, quando alguém bebe demais e não está consciente daquilo que está fazendo, enfim, isso é o sentido descritivo. Quando a gente fala de inconsciente na psicanálise, a gente está falando sobre uma ideia de experiências traumáticas, principalmente infantis, que foram nos atravessando ao longo do tempo e que formam o nosso comportamento hoje. Coisas, por exemplo, que a gente não gostaria de fazer e a gente faz. Coisas que a gente gostaria de fazer e a gente não faz. Isso é uma resposta, a nossa vida é uma resposta às nossas experiências passadas e principalmente infantis. E veja, quando eu falo passadas, eu falo desde a sua assim, infância mais tenra, desde o seu início, desde do momento em que você estava sendo amamentado e querido e abraçado, ou rejeitado, sendo deixado de lado, desde o momento em que o seu irmão nasce e começa aquela primeira experiência de ciúme chamado concorrencial, um ciúme teoricamente saudável, enfim. Então o inconsciente é esse nosso conjunto de experiências, de ideias, de desejos que são rechaçados, são deixados de lado e que ressuscitam, trazem também ideias traumáticas e que a gente não quer na consciência, que a gente não acessa. Por isso que é muito comum a gente ter na vida adulta assim, uma certa procura em algum momento por ajuda, porque a gente não está se entendendo, porque que a gente não está bem com a gente mesmo, o que está acontecendo. Então a gente procura ajuda e lá a gente fala: caramba, mas eu vivi isso na infância, caramba, essa experiência com meu irmão foi quando eu tinha tantos anos, poxa, eu vi isso, como eu tive uma experiência com uma paciente, eu vi isso com 9 anos de idade, hoje eu tenho 39, doutor, depois de 30 anos, é isso mesmo? Eu falei: quem está dizendo é você, em nenhum momento eu trouxe
trouxe a ideia do que você ouviu do seu pai. É você quem está dizendo. Logo, você carrega isso em você. Fora várias outras experiências muito significativas que mostram pra gente a importância do inconsciente. Além da sexualidade, né? A proposta da sexualidade no desenvolvimento psicossexual infantil é do Freud e que hoje é desenvolvido, por exemplo, na pedagogia, na psicopedagogia e em vários outros ambientes acadêmicos. Isso é da psicanálise e que fundamenta o quê? As nossas experiências de prazer infantil que fazem com que a gente tenha, de alguma forma, um desenvolvimento positivo, equilibrado ou negativo, difícil, e isso tem a ver com o quê? Com as nossas experiências afetivas, porque prazer não é o ato sexual, tem a ver com o ato sexual, mas quando a gente fala de sexualidade, da economia do prazer, a gente está falando sobre aquela criança que gosta de matemática porque a professora é uma representação materna, de repente, do que ela tem ou não teve em casa. Você está vendo? E isso é fase do desenvolvimento psicossexual infantil, sobre a amamentação, que é a fase oral, o quanto que a gente tem de experiências a partir da oralidade, né, da fase anal, uma fase de controle, da fase fálica, que é aquela experiência manipulatória da genitália da criança. Ela não faz como a adolescente faz, ela mexe no seu órgão genital, não como uma experiência de alcançar ali uma espécie de gozo, mas é uma experiência sim de prazer, de manutenção e que está posta para todas as crianças e que ela de alguma forma deve viver e que não pode ser castrada, nem pode ser incentivada. Então são uma série de questões da sexualidade que também hoje, que num contexto acadêmico amplo, mostra para a gente quem é o ser humano, como ele se desenvolve a partir das suas experiências sexuais infantis e que nasce na psicanálise, fundamenta a psicanálise. Além, gente, dos nossos conflitos mais básicos, nosso processo de síntese, aquilo que eu quero, eu não faço, aquilo que eu não quero, eu faço, essa experiência daquilo que você já deve ter ouvido falar, do iceberg que você já viu no Google, do id, ego e superego, aquele meu desejo, que é um desejo que não pode ser aceito na sociedade, na minha vida religiosa, nos meus valores internalizados, e que eles devem ser deixados de lado. E ao deixá-los de lado, a gente acha que a gente esqueceu. Nada a gente esquece, nada a gente deleta. Na verdade, a gente conserva, a gente preserva. E esse desejo, essa experiência deixada de lado, ela tende a voltar. Ora, não é assim que a gente tem dores de cabeça inexplicáveis, psoríase, alopécia, dores intestinais, entre várias outras formas de converter um conflito psíquico no corpo. E isso vem a partir da leitura da nossa estrutura psíquica. O id, que tem essa experiência primitiva, essa ideia, melhor dizendo, primitiva, de exigir de nós o quê? O prazer. Só que nem tudo na vida a gente pode chegar lá e fazer. Se eu não posso chegar lá e fazer, há um bloqueio. O primeiro bloqueio é chamado de ego, que é o princípio da realidade. É onde eu estou diante da realidade, opa, não posso fazer. E tem ainda mais, uma instância ainda mais castradora, que é o superego. Já que o ego é meio um filtro, o superego seria então essa experiência castradora. É aquele que diz assim, você tem valores dos quais você tem que se valer para não fazer o que você quer. E esses valores, eles vão te castrar, mas não só castrador. Ele também tem uma espécie de manutenção muito importante para a nossa vida psíquica. Então a psicanálise está fundamentada nisso, além do seu método clínico, que é um método subjetivo, que é um método único de investigação dessas experiências infantis. É um método onde não está preocupado em te dizer o que você deve fazer, porque se eu soubesse o que você tem que fazer, com certeza a minha vida seria perfeita. Para pensar comigo, o quantos analistas, quantos terapeutas você, seus amigos já passaram e que disseram para vocês o que vocês têm que fazer. Se eles soubessem, a vida dele estaria perfeita. Então a psicanálise, ela se propõe a uma espécie de método clínico completamente diferente. Completamente diferente, ok? E olha como a psicanálise está fundamentada no melhor do que a gente tem, no ouro do ouro
do que a gente tem, além da transferência, que é uma ideia da psicanálise muito importante que fala sobre como as nossas experiências infantis são replicadas, cria-se padrões e são replicados no futuro com outras pessoas, com o cônjuge, com o tio, com o líder religioso e com várias e várias outras pessoas. E elas mostram pra gente a forma, se a gente olha para elas, elas mostram pra gente coisas que a gente pode mudar, melhorar, enfim, tratar, trabalhar, recuar, avançar, enfim, aspectos positivos e negativos. Bom, eu dei aqui, na verdade, alguns de vários aspectos que fundamentam a psicanálise. Então, se a sua pergunta foi: a psicanálise é fundamentada? O que não nos falta é fundamento. Agora, se você quer perguntar se a psicanálise é fundamentada para atender critérios metodológicos que a fazem uma espécie aí de ciência, né? Experiências laboratoriais, aí eu sinto muito, ela não é, e fico feliz que ela não seja. Do contrário, a gente não poderia ser o melhor método para cuidar do seu psiquismo, já que é algo individual, é subjetivo, é como a arte que não pode ser replicada. Você é um ser único, não importa se você tem um irmão gêmeo, se foi criado pelos mesmos pais, na mesma casa, do mesmo jeito, as suas experiências sempre serão únicas. Sendo assim, a psicanálise é única porque ela é a única das terapias que olha para o ser humano dessa maneira. Claro que existem alguns derivados da psicanálise, porque nasceram da experiência psicanalítica e que meio que imitam o método clínico psicanalítico, e joia, que bom, porque senão a gente só teria a psicanálise e a gente precisa de mais experiências assim, ok? Então, fico feliz em ter te ajudado. Caso você que está aí do outro lado tenha alguma pergunta, não deixe de fazer. E se você gostou do nosso conteúdo, não deixa de se inscrever para você continuar recebendo todos os nossos conteúdos que a gente posta aqui semanalmente, além de aulas ao vivo e tudo mais. Então não perca, se inscreve aí. Se você já é inscrito, não se esqueça também de dar o joinha e compartilha para o YouTube entender de que esse conteúdo é muito relevante para você. Não deixe de comentar e deixar a sua pergunta para o próximo Pergunte ao Analista. Até lá!